E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio de podcast do Chão à Gestão, o podcast que ajudar você que trabalha no chão de fábrica a crescer na carreira. E hoje, num cenário um pouquinho diferente, mas como sempre, o nosso co-host favorito do nosso lado, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje tá com um cenário aqui bem diferente, né, Zé? Aqui tá Que nem bonito, né? o de frente com o Gabi, aqui nós estamos de frente com o Zezé hoje aqui, né? Aí, ó. Vamos trazer um conteúdo de altíssimo valor para você, tá? Não vamos falar sobre carreira e hoje nós vamos falar sobre pressão no trabalho, tá? Quando a gente está ali no chão de fábrica, isso é uma coisa que sempre nos pega, né, Zé? Poxa, como é que é o nível de pressão? Quanto mais alto na carreira eu crescer, como que eu vou lidar com isso? A gente quer falar com você que hoje é um cenário um pouco diferente do que a gente vê no mercado aí, tá? As pessoas sempre ficam falando de corra de pressão, fuja de ambientes pressionados, a gente vai falar bem ao contrário de você. Pressão faz parte do jogo, você tem que saber lidar com ela e não correr dela, tá bom? Mas antes de entrar assim propriamente dito no assunto, eu queria perguntar ao Zezé, quando você estava ali no chão de fábrica, né, nos primeiros passos ali da sua carreira, esse assunto de pressão psicológica no trabalho, de lidar com metas, com prazos, com resultados, com outras pessoas alcançando aquilo que a empresa deseja sobre a sua gestão. Como que você pensava sobre isso quando você estava lá no começo, lá no chão de fábrica? Ô, cara, eu sempre gostei de trabalhar no ambiente com pressão, desde técnico mesmo, eu sempre gostei de desafios. Então era algo que não me assustava naquela época, não. Então, assim, quando eu estava executando alguma atividade e sempre tinha aquele tempo, né? Não, você tem até tal horas para liberar esse equipamento. Então aquilo ali meio que me estimulava a tentar dar o meu melhor, tentar ir mais rápido, tentar criar formas ali de solucionar. E eu lembro uma vez que eu estava debaixo de uma locomotiva e essa locomotiva ela tinha horário para liberar. E naquela época era gestor do lado, coordenador, gerente, toda hora um passava e perguntava, não, e aí, já tá pronto? Vai dar certo? E era uma atividade, cara, que eu nunca tinha feito. Tipo assim, era para descobrir um problema que tinha lá no motor lá, eu nunca tinha feito aquilo. E naquela preocupação se dar certo ou não ia, e sujo lá de minério, de graxa lá, nossa, eu tenho que terminar isso aqui logo. E o tempo foi passando e nada, e as coisas começando a dar errado, eu tentando pensar como que ia fluir, né? Uhum. E a todo momento um passava lá e perguntava, e aí, já tá acabando, vai dar certo? Já pode testar a máquina e tudo? Aí eu, calma, vai dar certo, pode ficar tranquilo aí que daqui a pouco eu já te falo. E aí no final deu tudo certinho, liberou, eles testaram lá, ficou tudo funcionando certinho, mas até esse momento de funcionar é aquela pressão, né? Quando a gente fala assim de pressão no trabalho, muita gente imagina que é aquilo, né? As pessoas vão te colocar na parede, vão gritar com você, falar isso, falar aquilo. E não, cara, a pressão é invisível, né? É um Exato. cara toda hora passando, perguntando assim, e aí, já posso testar a máquina? Tipo assim, é uma pressão sutil, mas aquilo ali vai acumulando, aquilo ali te tira do eixo, né? E quem nunca, né? A gente trabalha aqui no chão de fábrica, na área de manutenção, quem nunca ali foi atender o equipamento, a linha de produção parada, ou seja, cada segundo parado ali, milhares de reais sendo desperdiçados pela empresa e você sendo pressionado. E aí, vai liberar que horas? Quanto tempo demora? E particularmente a gente vê na área de elétrica, a elétrica é muito menos execução e mais você tentar descobrir o defeito. Quando você descobre o defeito, geralmente são coisas simples. É um cabo em curto, um fio solto, às vezes até um reaperto É, no disjuntor, coisa um simples. possível reset. São coisas simples da solução. Mas para você chegar nela, que é o complexo, né? E você não consegue prever. Se você vai achar aquela solução com alguns minutos, vai demorar ali algumas horas, você não sabe. Então, muitas vezes essa pressão, essas perguntas, e aí, posso testar a máquina? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo que falta? Você não tem resposta para aquilo. Isso acaba te pressionando muito, te tira do eixo. Pessoas que não têm habilidade para lidar com aquilo acabam perdendo performance e acabam migrando de mercado porque vê que aquilo ali não é para ela, né? E, cara, eu tava pensando nisso quando eu tava vindo para cá aqui no podcast, como que era, né, na minha época ali de técnico lá no chão de fábrica. Eu me recordo, assim, claramente que eu me questionava bastante. Poxa, eu quero crescer na carreira, eu quero ser um gestor, né, dentro da área que eu atuo, só que eu, no chão de fábrica, sofrendo essa pressão, já é demais para mim. Tinha vezes que eu voltava para casa extremamente puto com o dia que aconteceu. Às vezes eu estourava ali com um colega de trabalho. Poxa, para de ficar me perguntando quanto que eu vou demorar.
não consigo me concentrar aqui. Eu estourava com as pessoas à minha volta. E eu falava, cara, eu estou no degrau 1 da escada. Eu já estou pressionado e já não estou, vamos dizer assim, lidando muito bem com isso. Como que é quando eu estiver no meio do degrau, nos últimos degraus dessa escada? Eu ficava me questionando muito sobre isso. Aí me questionava, assim, até a ponto de me questionar se eu continuaria mesmo dentro desse segmento que eu atuo hoje, ou se eu mudaria dele, né? E graças a Deus as coisas foram acontecendo, eu fui subindo essa escada, fui me dando bem com esses níveis de pressão. Hoje eu consigo trabalhar num certo nível de performance com pressão em cima. E a gente quer falar sobre isso hoje, né? Você que está ali no chão de fábrica vai passar por isso ali daqui a alguns meses, algumas semanas, talvez alguns anos, e como que você vai lidar com esse tipo de situação. Zé, você falou que gosta de trabalhar nesse tipo de ambiente hoje. Você acha que foi algo ao acaso ou você acha que foi algo trabalhado, como eu tive que trabalhar em mim? Ou você literalmente foi lidando com isso porque quando você era jovem, você lidava com alguns tipos de situações que acabou te ajudando depois de adulto? Eu acho que foi algo que eu fui vendo mesmo que eu gostava nas empresas que eu passei. Então eu trabalhei com manutenção mecânica e também era bem desafiador. Todo dia tinha que parar o equipamento para dar manutenção e aquele equipamento tinha horas para, eles falavam a grande parada, né? Parava lá o equipamento durante um tempo, geralmente era na madrugada, e aí 6, 7 horas da manhã tinha um horário para o equipamento começar a rodar. Uhum. Então já entrei meio que aprendendo a trabalhar nesse tipo de ambiente. Trabalhei também numa área de elétrica, que eu fazia atendimento externo, até falei aqui em outros podcasts, né, era manutenção avícola. Então, assim, dependendo do tempo que o galpão ficasse parado, as aves começavam a morrer. Elas começavam a morrer por Tinha falta. vidas envolvidas Tinha vidas nisso. envolvidas, porque tinham exaustores ligados para manter a temperatura ambiente. Então, tinha hora que eu tinha que parar o equipamento, tinha que desligar o exaustor para dar manutenção. Mas imagina, você parar durante o tempo, começar a morrer ave, e isso financeiramente para quem é dessa área, a gente está falando de mais de 100 mil aí de perda. Então já meio que estava acostumado a lidar com esse ambiente de pressão. E é algo que eu sempre gostei, é algo que me desafiava. Eu pensava assim, pô, eu tenho que tentar melhorar a minha forma de atuar para estar cada vez mais ágil. E o mais legal é quando você está atuando dessa forma, aí vem alguém sempre para dar um palpite, né? Ah, por que você não faz dessa forma? Por que você não faz desse jeito? Ah, deixa eu entrar aqui. Aí eu, não, pode ficar tranquilo, você pode dar uma volta e tomar um café, daqui a pouco vai dar certo aqui. É isso aí. Cara, como eu lidei com isso? Eu não tive essa, vamos dizer assim, essa habilidade natural que o Zé teve, né? Que ele acabou lidando de uma forma mais concisa. Eu tive que treinar isso, tá? Internamente. Qual foi a analogia que eu fiz, para poder passar por essa situação? Eu tentei usar a analogia da natureza. Poxa, Wes, como assim? Pressão no trabalho, natureza, que tem uma coisa a ver. A pressão, ela faz parte da natureza, tá? Você hoje está no chão de fábrica e quer alcançar um nível de gestão, você precisa se transformar. A transformação, Zé, é algo que muda as pessoas. Uma coisa transformada, nunca mais ela volta a ser o que ela era antes. Um bebê, depois que ele nasce, nem se ele quiser, nem se a mãe quiser, ele consegue voltar para o útero dela. Uma borboleta, uma lagarta que vira uma borboleta, nem se ela quiser, depois ela consegue voltar para o casulo. Uma transformação é algo que acontece e você nunca mais consegue voltar ao seu estado anterior. E para você virar um gestor, você vai precisar de passar uma transformação profissional. Você que hoje está no chão de fábrica, dormindo em caixa de papelão na hora do almoço, colocando meia na cara, você precisa se transformar para você virar um gestor. E a pressão dentro da natureza faz parte da transformação de coisas, né? O carvão sob pressão vira um diamante, uma cenoura que é dura sob pressão fica mole, um ovo que é mole sob pressão fica duro. Uma ostra que tem um problema lá de pressão, ela transforma numa pérola. Então, assim, a pressão na natureza, ela transforma as coisas para algo que a gente valioso para a gente, né? Um diamante, um alimento que você consegue digerir de uma maneira um pouco mais fácil. Então, assim, a pressão ela faz parte das coisas. Então, se a pressão faz parte da natureza, eu vou usar isso ao meu favor, tá? Quando você olha hoje dentro do conceitualmente de física, quando você tem uma pressão muito forte numa área muito pequena, é muito fácil essa área ter uma ruptura.
porque é uma área muito pequena para poder canalizar essa pressão. Então, o que você tem que fazer para poder lidar com isso? Use a natureza a seu favor. Então, você começa a abranger essa área. Com a pressão numa área maior, essa pressão vai ser distribuída naquele ambiente. Então, ele não vai se romper, ele vai lidar muito melhor com isso. E como que você consegue desmembrar essa pressão dentro do ambiente de trabalho, falando aqui de carreira? Você tem que aprender a transferir pressão. A pressão não pode ficar no seu colo. Vão ter responsabilidades que são suas, são inerentes ao seu cargo, você não pode fugir delas, mas vão ter muitas coisas que as pessoas vão colocar dentro do seu pacote, que se você não se der conta disso, você vai sofrer pressão por coisas que não deveria. Então, não carregue pressão dos outros. Saiba transferir pressão, tá? Para as pessoas, para pares, para subordinados, até mesmo para líderes que estão acima de você. Como que você faz isso, Zé? Através de perguntas. Perguntas transferem pressão. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu comigo essa semana. A gente está para um processo, outra área, outro departamento, enfim, não tem nada a ver com a área que eu faço gestão. São pares meus, né? Departamento ombro a ombro ali, de outras áreas, mas eles precisam fazer um projeto que precisam me envolver como área. E eles pediram para fazer um orçamento sobre um determinado assunto, e não era prioridade da minha área, não era prioridade minha, então eu falei, cara, não vou ver isso, mas não vou ver agora. E esses caras pegaram essa informação que eu passei para eles, vou ver, mas não vou ver agora, e começaram a pôr pressão. Cara, todos os dias, dá um certo horário, chega um e-mail de um cara desse departamento. E aí, como é que tá esse tema? E aí, como é que tá esse tema? E aí, como é que tá esse tema? Ou seja, está colocando pressão sobre mim. Pressão que não é minha, o departamento não é meu, o projeto não é meu, e está colocando pressão sobre mim para poder avançar. Como que você transfere a pressão? Você tira isso do seu colo. Eu fiz uma pequena pesquisa e eu descobri que o que ele queria eu conseguiria de uma forma ágil, mas teria um custo envolvido para poder conseguir aquilo. Para mim conseguir isso sem custo, teria um tempo maior. Ou seja, ele continuaria enviando e-mail até eu conseguir atingir aquele resultado. Então eu transferi a pressão através de pergunta. Cara, eu consigo te dar essa resposta amanhã. Vai custar X mil reais. Posso alocar isso no seu centro de custo? Eu transferi a pressão. Eu tirei a pressão do meu colo e coloquei a pressão nele. A resposta foi, não, pode seguir o seu planejamento o tempo que você precisar. Não recebo mais e-mail, não recebo mais aquilo. Está dentro de um SLA que eu consigo trabalhar de uma maneira tranquila. Então, através de pergunta, você transfere pressão. Você transfere a pressão para o seu subordinado quando ele fala, cara, eu estou com esse problema, como que você me orienta a resolver? Você transfere perguntas, você já tentou fazer aquilo? Você já tentou fazer isso? O que você já tentou trazer aqui como solução? Se transfere a pressão para ele, enquanto ele está desembolando ali a resposta, você automaticamente também está tentando pensar numa solução para quando você direcionar ele da melhor maneira. O seu subordinado, o seu líder, quer dizer, onde você é subordinado a ele, começa a te colocar pressão sobre algumas coisas, começa a fazer pergunta, por que isso é prioridade? Por que eu devo fazer isso em detrimento daquilo que você me pediu ontem? Começa a transferir pressão que automaticamente você vai lidar melhor do que isso. Perguntas transferem pressão. Entenda, pressão faz parte da natureza. A pressão dentro da natureza transforma as coisas para algo melhor. Você que está no chão de fábrica, para se tornar algo melhor, vai precisar de passar por transformação. Então não fuja de pressão. Pressão faz parte do jogo. Você só precisa aprender a lidar com ela. E a gente está falando aqui agora que para você aprender a lidar com ela, você tem que aprender a transferir pressão. Porque quando você transfere pressão, você deixa de ter uma grande força de pressão num ponto de contato menor e começa a ter uma grande força de pressão em pontos de contatos maiores. Então você consegue lidar melhor do que aquilo ali. A gente está falando que você faz isso através de perguntas, por exemplo, dentro da carreira de trabalho. Zé, faz sentido para você esse tipo de informação? Faz sentido total o que você colocou aí. E uma que, quando você responde dessa forma, com perguntas, você está meio que transferindo um pouco dessa responsabilidade para quem está te cobrando, não soa como uma resistência. Geralmente, quando alguém te coloca uma pressão e você já é logo reativo, ah, não vou fazer, ou então estou agarrado, ou estou com tempo, soa como se você estivesse sendo resistente, não quer talvez fazer aquela atividade. E quando você faz com perguntas, fica até algo mais tranquilo, mais suave e tudo, e não é. Você não está sendo meio que ignorante, vamos dizer assim. Eu já usei essa estratégia uma vez em uma reunião, fazendo perguntas, deixando. Compartilha conosco aí. Teve uma reunião que eu participei e eu era
visto no passado como alguém muito, vamos dizer assim, resistente. A pessoa direcionava algo para mim e eu falava, não, não dá. Ou então, não é possível. E muitas das vezes não era porque eu estava sendo resistente, é porque eu sabia que, por exemplo, para fazer determinado processo, faltava um determinado material. Então eu já sabia que não dava por causa disso. Mas eu tinha dificuldade em demonstrar o porquê que não dava. Então Perfeito. muitas das vezes eu já falava não sabendo que realmente não dava. Então eu peguei e mudei a estratégia. Falei, não, ao invés de eu simplesmente falar não, eu vou mostrar por perguntas que não dá. Então, assim, exemplo, a gente tem que colocar no processo X componente para fazer uma produção dele. A gente pode inserir essa quantidade? Então, muitas das vezes eu perguntava, mas e o material Y? Qual que é a previsão de chegada? Então, qual que é a prioridade? Realmente é focar a produção nesse item ou direcionar para esse que já tem todos os materiais? Então, são perguntas que meio que mostravam uma certa linha de raciocínio para conduzir ali a produção. E não ficava algo tão resistente. É algo que deu super certo e eu confesso que eu uso até hoje, em todas as reuniões que eu participo. Perfeito, Zé. Você usou na prática tudo isso que a gente vem falando aqui. Você, através de perguntas, você transferiu a pressão. Porque é o seguinte, a partir do momento que você sai de uma reunião dessa alinhado com a meta de produção, você vai ter que cumprir, tá? Então, isso aqui é bem legal. Ó. Quando você vira gestor, quando a gente está falando de transferir pressão, não é você pegar a pressão e jogar toda em cima da sua equipe, não, tá? Porque numa situação como essa aí, o que ia acontecer? Você se comprometer com a data e com o nível de produção, você sabia que tinha uma série de gargalos que precisariam ser superados, então automaticamente você iria sobrecarregar os seus liderados. Você é por pressão nisso para poder trabalhar até um pouco mais tarde, ganhar um pouco mais de produtividade do que geralmente eles precisariam ali no nível normal, ficar pressionando talvez outras áreas para poder entregar material fora do SLA para você cumprir um determinado objetivo. Então você estaria pegando uma pressão, absorvendo ela e simplesmente delargando para a turma. Através de perguntas para pares seus, ou seja, para áreas que muitas das vezes nem fazem parte ali da sua estrutura hierárquica, você transferiu a pressão para as pessoas. E automaticamente você se comprometeu, você compromete outras pessoas dentro daquele determinado assunto. Então, se eles falassem se eles falam ali que aquela produção vai ser entregue naquela data, porque aquele material vai chegar, se você não conseguir cumprir, aquele material não chegou, automaticamente você transferiu a pressão para outra pessoa que se comprometeu a entregar e não conseguiu cumprir, entendeu? Exato. E é o que mais acontece lá. Por exemplo, não, a gente consegue, o material vai chegar em tal data. Exemplo, dia 20. Aí a resposta, não, então, caso chegue nessa data, a gente vai fazer o possível para poder cumprir o que está planejado. Mas é igual você colocou, se não chegar também, eu não estou prometendo nada, né? Não, perfeito. Outra coisa que acontece no ambiente de pressão, que as pessoas se confundem muito, é, não, beleza, então você vê os primeiros minutos aqui do nosso podcast e entende, cara, a pressão é bom, vou encarar a pressão e vou para cima. Então eu vou me colocar num ambiente extremamente desafiador, vou me comprometer com uma série de coisas aqui extremamente desafiadoras, porque eu ouvi o cara falando lá na internet que pressão é bom. E não é necessariamente dessa maneira, tá? Porque é o seguinte, tem pressão que vai fazer você se movimentar, né? Aquela famosa, Hum. quando a água ali bater na bunda, você vai dar seu jeito. E mas vão ter pressão que ela vai ser grande demais para você, grande demais porque você consegue suportar, que ela vai te paralisar. Você não vai saber qual nível de pressão você suporta, qual nível de pressão você não suporta, ainda estando no chão de fábrica e não experimentando coisas novas. Então, qual que é a dica nesse sentido? Trabalhe pressão de uma maneira contínua, ou seja, você está no nível, depois você eleva aquele nível, depois você eleva aquele outro nível, e automaticamente você vai elevando até você chegar no limiar que você entende ali que é o seu normal hoje, tá bom? Por que isso? Se você pegar pressão demais, assumir muita responsabilidade de uma vez só, mesmo perguntas, mesmo distribuindo ali aquela pressão dentro de uma área, aquela pressão é grande demais que você vai suportar. Mesmo distribuindo, ela vai te danificar num certo ponto, entendeu? Então, assim, entenda de forma pausadamente e de forma escalonar os níveis de pressão que você consegue suportar, para que você não pare por conta que foi grande demais para você. Já se recorda de alguma coisa que aconteceu na sua vida que foi tão grande assim, tão fora do que você estava habituado,
que você, por um certo período, ficou paralisado, não sabia para onde correr? Cara, quando eu assumi o meu cargo atual de supervisor, teve um período que, tipo assim, eu estava sendo cobrado para fazer várias coisas diferentes ali muitas delas eu não tinha o domínio do que fazer e eu estava muito naquela pegada de, não, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer no meu cargo e o além ainda para me superar, para me tentar alcançar um cargo superior ainda. Então eu estava meio que absorvendo muita coisa sem ter o conhecimento. Assim, isso estava me deixando um pouco preocupado, porque, pô, cara, eu não estou conseguindo nem absorver o meu que eu tenho que fazer aqui todos os dias. Como que eu vou dar um passo além disso? Então, em determinado momento, eu parei e pensei, cara, eu vou dar um passo para trás, vou buscar um pouco mais de domínio em muitas coisas que eu estou fazendo aqui, senão eu não vou conseguir dar conta. E a pressão estava muito violenta, estava sendo muita pressão mesmo, vamos dizer assim, né? Porque quando você está em determinado cargo de gestor, você não tem um período ali de aprendizado. Ah, vou deixar ali um período de 3 meses, 6 meses, para ele começar a dar resultado. A gente entende que é normal isso. Você já tem que dar resultado nos primeiros segundos que você já está no cargo ali. Então eu fiz isso, eu dei um passo para trás, comecei meio que buscar conhecimento nos pontos ali que eu não tinha domínio, até começar a realmente dar conta de resolver o que eu tinha que resolver. Cara, fazendo uma analogia aqui bem legal, é como se fosse academia. Eu não pratico academia hoje, eu tenho um corpo num formato que ele é atual. E eu vou lá e falo assim, cara, eu vou colocar pressão no meu corpo, porque eu quero fazer ficar ele forte, fazer com que ele fique forte. Então eu vou lá na academia e coloco lá um peso absurdo e faço força pra caramba, muita força mesmo, e num certo nível, bem sofrido mesmo, eu consigo movimentar aquele peso. Porque eu quero o resultado rápido, então eu me coloco num nível de pressão muito forte. Qual que é o resultado disso? Você vai se Você danificar. vai ser E muitas lesionado. das vezes, você não vai conseguir nem voltar na academia no outro dia de tanta Uhum. dor que você está sentindo. Então, é aquilo que a gente está falando. Se coloque em pressões graduais, ou seja, comece pegando um peso maior do que você suporta hoje, para que isso colocar pressão no seu músculo, e o seu músculo se transformar e você ficar mais forte, e automaticamente você vai aumentando aquela pressão ali. Aí, conforme você for ficando mais forte, você vai superando ali mais pressões, você também consegue ir aumentando a carga ali para você. É a Bom, mesma analogia dentro do ambiente de trabalho. Se você quiser se colocar no nível muito forte de uma maneira bem rápida, aquilo ali vai te danificar e muitas das vezes você vai ficar paralisado, vai ficar até mesmo fisicamente machucado ali, que não vai conseguir fazer você avançar. Esse tipo de analogia fica um pouco mais fácil de entender o que a gente está querendo dizer aqui, Zé. fica, e aí é onde você aprende a falar não, né? Muitas das vezes tem que aprender a Perfeito, falar não. perfeito. Às vezes você vai falando sim para tudo, dependendo de quem que é, seu superior. Ah, não vou falar assim para me agradar. Muitas das vezes é melhor falar não, saber falar não, do que absorver muita demanda e não dar conta. Exatamente. Cara, outra coisa aqui sobre pressão que é bem legal. Poxa, Edson, eu não sei qual o nível de pressão que eu suporto. Eu, no meu trabalho, eu consigo controlar uma série de coisas, mas tem outra série de coisas que eu não consigo controlar. E automaticamente a pressão vem para cima de mim. Como que eu consigo lidar com isso? Aprenda uma coisa. Você tem que ser a pessoa que mais se coloca pressão na Terra. Nenhum superior seu, nenhum subordinado seu, nenhum parente seu, ninguém pode colocar mais pressão do que você mesmo, tá bom? Porque se você começa a trabalhar você mesmo, se cobrar, poxa, eu preciso acordar tal hora que eu preciso fazer tal atividade antes de ir para o trabalho. Eu preciso fazer tal coisa para poder ganhar mais dinheiro, que eu preciso pagar tal conta e ganhar mais dinheiro e juntar ali uma reserva financeira, não sei. Você começa a se colocar tanta pressão, e qualquer pressão externa vai ser base para você. Entenda uma coisa, tá? Quando a gente está falando de pressão, o nível que você suporta geralmente é o nível que você já passou em algum momento, tá? Então, se você suportou um nível de pressão até aqui, esse nível pode vir várias vezes. Ele te machucou uma vez, agora não machuca mais. Agora, quando esse nível daqui vier, ele vai te machucar uma vez. Mas depois que você conseguir passar por ele, pode vir várias vezes esse nível aqui. Vai ficar fácil de você lidar com ele, tá bom? Quando a gente traz isso para o campo profissional, o que a gente está falando aqui, fica um pouco mais tangível da gente
falar, dialogar, trazer até exemplos assim de análises parecidas para ficar um pouco mais fácil de digerir esse conteúdo. Mas pressão serve para tudo. Dá um exemplo fora aqui da parte de carreira, até mesmo em dinheiro. Quantos de vocês estão assistindo a gente aqui e falassem assim, cara, eu queria tanto ganhar na mega da virada, ganhar dinheiro pra caramba. Cara, você não tem pressão para suportar que tem dinheiro. Aquilo ali muito provavelmente ia acabar com a sua vida, muito mais que te ajudar. Durante um certo nível de período ali seria bom para você, mas no final você pode ter certeza, talvez você acabaria mais endividado que você está hoje, você assumiria uma dívida muito maior do que você nunca teve na sua vida. Isso poderia até fazer você, talvez, até mesmo pensar numa tragédia aí. Exato. Fazer besteira, acabar com sua família, enfim. Cara, você não está disponível, você nunca passou por esse nível de pressão. Então, não deseje isso para você. Em dinheiro é isso, em trabalho é isso. Poxa, eu queria ser o CEO da minha empresa, eu quero ser um empreendedor. Eu vou sair do meu trabalho CLT e vou abrir uma empresa para mim. Cara, você nunca passou por esse tipo de pressão? Você nunca nem colocou o pé na água, você nunca teve um CNPJ, aí você quer largar o seu trabalho CLT, que você está aqui há mais de 15 anos fazendo isso, e vai ir 100% para o CLT? Cara, a pressão vai ser grande demais. Coloca o pé na água, abre ali um e-mail, faz uns testes, começa a fazer um trabalho paralelo com o seu trabalho CLT, vai migrando aos poucos. Você dá conta dessa pressão, mas vai de uma maneira gradual. Se você quiser ir de uma vez só, você vai acabar se estrepando. Ou seja, domine o pouco, né? Primeiro, domine o pouco ali para você poder fazer uma boa gestão do muito. Perfeito. Uma analogia bem legal que eu gosto de trazer, e eu sempre falo isso aqui nos podcasts, é a analogia do círculo do Zorro. Tá? O Zorro, para quem nunca ouviu, é um super-herói que ele é um espadachim. Cara, ele consegue lutar com 10 espadachins ao mesmo tempo, consegue vencer os 10 dentro ali daquela área de abrangência dele. Ninguém duvida o nível de habilidade que o Zorro tem com a espada ali na mão. Só que quando ele estava no começo ali do treinamento dele, no começo da carreira, vamos dizer assim, ele não era tão habilidoso como ele é hoje. Então, o que o treinador dele fez? Ele fez um círculo em volta do Zorro e falou assim, Zorro, tudo que está fora desse círculo, não se importe com ele. Agora, se entrar dentro desse círculo, se defenda. O que está dentro desse círculo, você tem que dominar. Então, ele fez um círculo e toda vez que alguém invadiu o círculo, o Zorro ia lá e se protegia durante o treinamento. Quando estava fora do círculo, ele nem se preocupava. Foi a orientação do treinador dele. Quando ele dominou aquele círculo, o treinador foi lá e aumentou a área daquele círculo, e começou a abranger um pouco mais a área. Então, antes que só vinha 1, 2 inimigos, agora estão vindo 3, 4. E quando ele dominou aquela área, foi abrangindo mais, depois foi abrangindo mais, até que o Zorro começou a dominar uma área tão grande que hoje ele consegue lutar com 10, 12 espadachins ao mesmo tempo e dominar aquilo dali. O que ele fez nisso? Ele colocou pressão nele mesmo, mas de uma forma gradual. Hoje eu não suporto lutar com um círculo tão grande, mas um círculo pequeno eu dou conta. Depois que ele dominou aqui, ele foi abrangindo, abrangindo, abrangindo. De novo, pressão é bom. Pressão é da natureza, pressão transforma. É transformação, você está no chão de fábrica, vai precisar de ter para poder alcançar um cargo de gestão dentro das empresas, tá bom? Só que não se coloque sob pressão demais de uma maneira ruptiva, senão isso vai te danificar. Então vai de uma maneira gradual até você conseguir alcançar os resultados aí. Boa. Zé, vou te dar uma experiência pessoal que eu tive recentemente e que acho que abrange de forma assim, bem prática o que a gente quer dizer aqui. Eu estou passando por um momento da minha vida onde eu estou tirando alguns projetos do papel, tá? Então, além de ter meu trabalho CLT, além de ter esse podcast aqui também, eu comecei a fazer outras coisas aí que já estavam ali no meu pipeline de vida para fazer aos 35, comecei a fazer hoje, com 32, alguns anos aí adiantado, graças a Deus. Só que isso, cara, tava me colocando uma pressão maior do que eu já tinha passado por algum momento. Assim, acordando 4h30 da manhã e dormindo 1h da manhã e esse período de tempo, problema o tempo todo, obra o tempo todo, cobrança o tempo todo. Então chegou um certo momento que eu estava me sentindo paralisado por situações que não me paralisavam antes. Estava até afetando, de um certo nível, a minha performance no meu trabalho.
CLT. E eu pensei assim, cara, eu preciso superar essa pressão. Sabendo de tudo isso que eu estou falando aqui com vocês agora, o que eu me propus a fazer? Eu me propus a me colocar numa situação totalmente extrema, uma situação que eu nunca vivenciei antes na minha vida e me propus a superar aquilo, com a intenção de que, cara, se eu superar essa etapa, outras coisas que podem parecer difíceis hoje vão se tornar fáceis, porque eu superei algo muito maior do que elas, entendeu? Então eu me propus a pular de paraquedas. Quer pressão maior do que você pular de um avião em movimento, Zé? Nossa, Ao Léo? eu não pulo não. Então, assim, eu me coloquei essa pressão, tá? Fiz isso, tá? Fiz isso esse mês agora de março. Eu vou colocar um vídeo para vocês aí no corte. Coloca, editor. Cara, assim, voltando aqui agora, né? Foi uma experiência incrível. Cumpri, né, com o meu objetivo naquele momento, de me colocar na situação totalmente à parte, particular, que eu nunca tinha vivenciado isso nem em sonho. Me coloquei para superar aquilo. E depois que eu fiz isso, cara, de um certo modo, eu comecei a lidar melhor com os problemas que eu estava tendo antes, né? Comecei a performar bem melhor do que eu estava antes. Claro, não tem tanto tempo assim. Eu pulei, vai fazer umas 2 semanas, 15 dias assim, no máximo. Mas eu estou bem melhor do que eu estava antes de fazer essa atividade. O que eu fiz de forma prática nessa situação? Eu me coloquei num nível muito maior do que eu geralmente Tá acostumado. trabalhava. Então, assim, eu superando esse nível, automaticamente me dei conta de lidar com o dia a dia que eu tenho hoje. E não foi, pô, Edson, mas aí você pegou uma pressão grande demais e colocou tudo de uma vez nas suas costas. Não, eu fui me preparando aos poucos. Eu fui alguns finais de semana no parque de diversão com as minhas filhas e comecei a brincar naqueles brinquedos que caem de uma vez. Já brincava neles antigamente, mas eu comecei a fazer isso de forma intencional agora. Então, quando eu ia neles, a minha intenção não era sentir medo ou me divertir. Era chegar neles e passar por eles sem sentir nada. Porque eu não posso sentir nada no brinquedo pequeno, sendo que eu quero pular de um avião. Então, eu comecei a ir de forma recorrente, superei isso. Então, assim, de forma gradual, eu fui elevando o meu nível. Claro que não existe uma forma intermediária de um avião em movimento a não sei quantos mil pés de altura, né? Então, assim, tremi na base, senti frio na barriga, mas o resultado foi positivo. Confesso a vocês que vou tornar isso um hábito meu, pelo menos uma vez por ano vou fazer isso outras vezes, gostei bastante. Indico, tá? Para quem gosta de adrenalina, fazer esse tipo de atividade, mas nada mais é do que você lidar com um certo nível maior do que você lidar hoje em dia, porque os problemas vão se tornar um pouco mais fáceis aí. Zé, eu queria fazer uma pergunta. Você já passou por um problema tão grande, tão forte, que te tirou tão do eixo, que isso te fez ser mais forte automaticamente lá na frente, alguns problemas que você talvez sentisse um pouco mais dificuldade de superá-los, ficou um pouco mais fácil? Pô, cara, já passei sim, eu falo mais da minha vida pessoal, né? Quando eu tomei a decisão de sair do meu lar, onde eu morava com os meus pais, e ter minha vida morando totalmente fora dele. Então, assim, eu estava num ambiente controlado, onde eu tinha tudo, vamos dizer assim, de forma fácil, né? Tinha alimentação, conforto. E aí, quando eu saí, cara, eu tive que. Eu passei por algumas situações difíceis, financeira, não ter, se morar num lugar onde você não tinha todos os móveis, todos os confortos, assim, vamos dizer assim.
E foi algo que eu fiquei muito preocupado, cara. Fiquei preocupado se realmente eu ia dar conta, se eu conseguir manter aquele lar ali, ser o cabeça ali, vamos dizer assim, né, do ambiente. E aos trancos e barrancos, as coisas foram acontecendo, foi com todas as dificuldades, que foi me deixando um pouco mais forte. Hoje eu moro num ambiente sozinho, tenho meu apartamento, e, pô, é um medo que eu tinha lá atrás, de, pô, como que seria conduzir um apartamento, fazer gestão de um lugar sozinho? Era algo que me preocupava. Hoje eu fico perfeitamente tranquilo. Eu sei me comportar nesse ambiente. E para mim aquilo foi um desafio, cara, algo que realmente mudou um pouco, me deixou um pouco mais preparado para enfrentar esse tipo de coisa, vamos dizer assim. Eu tenho uma verdade comigo que eu falo assim, a torta é direita para qualquer pessoa. O homem só vira homem depois que vai morar sozinho e sai da casa dos pais. Quando eu falo que vai morar sozinho, não é que ele vai sair da casa dos pais e vai morar no quarto ao lado, não. Eu tô falando situações críticas mesmo. Eu saí da cidade que eu estava com 19 anos de idade, da cidade do interior, e vim morar na capital. Você não mudou de cidade, mas você saiu da casa dos seus pais e foi morar sozinho em outra região, É, totalmente distante. Ou seja, se, não é que se faltar coisa na sua casa, você vai abrir a porta, andar alguns metros e vai comer na casa dos seus pais. Não, se não faltar coisa na sua casa, cara, não tem o que comer. acabou. Acabou. É você por você mesmo. O homem só vira homem depois disso. Não tem. Ah, mas eu moro na casa dos meus pais, eu ajudo a pagar a conta de água, eu ajudo a pagar a conta de luz. Cara, não é a mesma coisa. Você não se desenvolve. Você não tem a pressão para se te transformar em um adulto de verdade. Então, você possivelmente que mora junto com seus pais, mesmo depois de velho, quando você assumir uma família e for morar sozinho com sua esposa, você vai sentir uma dificuldade muito grande. E você não pode ter essa dificuldade muito grande quando você está casado. Porque a pessoa do seu lado quer sentir confiança em você. É Se que é você, se segurança. você tremer, né, isso vai ser difícil para você naquele momento. Então, assim, passe por isso hoje, que você está solteiro, tem menos ali responsabilidades como pessoa. Se você já está casado, etc e tal, já passou por isso. Mas se você está solteiro ainda, nunca passou por esse tipo de situação, cara, pegue parte do seu salário ali, nem que nem o Zé falou, né? Hum. Todo mundo que mora sozinho ali, o cara vai ter ali uma geladeira, vai ter água na geladeira e um colchão Coloca um que colchão inflável um ali, já tá colchão ótimo. inflável que dorme no chão. É Cara, isso isso é mesmo. básico, faz parte do jogo. É E é assim que você amadurece, vira adulto, vira homem. E isso quando mesmo. você assumir ali uma responsabilidade de família, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis do que você almeja, né? Do que você pensa. A gente já tem até dica, até pessoal hoje em dia, né, Zé? É. Estamos superando ali a parte de carreira, dando dica para os caras aí Dica como... na família, né? Pois é. Família. Cara, outra coisa que é bem legal quando a gente fala aqui da parte de pressão, se você observar muito bem de tudo isso que a gente trouxe aqui para você, a gente está falando que você não deve evitar um ambiente de pressão. Por quê? De novo, reforçando para que essa informação grude aí na sua cabeça. Pressão transforma, e geralmente transforma para coisas melhores, né? O petróleo, ele surge através de pressão, a pressão na terra junto aos fósseis. Um filho nasce através de pressão. Tem pressão no sêmen para entrar no útero, tem pressão no útero para ele germinar, tem pressão para poder arredar ali, arredar não, né? Arredar é coisa de mineiro. Tem uma menina que trabalha comigo lá, que ela é de São Paulo, quando a gente fala arredar, ela dá risada. É mesmo? Tem pressão para deslocar Deslocar. ali os órgãos dentro do corpo da mulher e ele inflar. Então, tem pressão em tudo. Pressão transforma para algo bom. É uma vida que a gente está falando. Então, assim, quando você for crescer na sua carreira, você vai sentir certos níveis de pressão a cada nível que você for subir, tá? E é uma pressão muito forte. Assim, é uma pressão que você nunca lidou com aquilo. Porque você nunca esteve nesse nível. Você sempre esteve aqui. Você quer chegar aqui, você nunca esteve aqui. Então é uma pressão muito forte para você superar aquela barreira ali. E pressão, Zé, se você não conseguir, não entender tudo isso que a gente trouxe aqui dentro do podcast, pressão vai fazer acontecer algumas coisas na sua vida. Você sabia, Zé, que toda vez que você está mudando de nível na sua vida, a pressão é tão grande, que muitas das pessoas ela tendem a ter hábitos antigos que ela muitas das vezes até já superou
Então, o cara volta para pornografia, o cara volta para um vício no cigarro, em álcool. Então, assim, a pressão é tão grande numa subida de nível que muitas das pessoas desistem e voltam para onde que eles estavam, porque a pressão é tão grande que ela não supera. E geralmente elas voltam piores do que elas estavam quando ele não consegue superar aquilo. É como se fosse uma barreira que ele quer superar e quando ele não consegue superar, ele volta, mas volta todo machucado de tanto bater a cabeça, sabe? Mas se você conseguir superar aquilo e ultrapassar, tudo fica mais fácil. Quando você olha o nível de baixo, você entende que, cara, estava difícil quando eu estava lá. Foi difícil o processo da transformação, mas já passou. É igual uma borboleta que quando está uma lagarta, quando está virando uma borboleta, ela sente uma pressão muito forte para sair do casulo. Se ela parar, ela morre. Então, se ela conseguir sair daquilo ali, ela olha depois pro casulo e fala, cara, que negócio tão frágil. Fica lá no chão, eu tô aqui no céu voando. Então, assim, aprenda a lidar com isso, aprenda esses conceitos, aprenda a usar isso ao seu favor. Isso vai te ajudar para você subir na carreira. Não se engane achando que vai trabalhar, não vai ter pressão. A pressão acontece a todo tempo. A pressão é natural, a pressão faz parte da natureza. Então aprenda a lidar com isso e use isso a seu favor para crescer dentro da carreira. Zé, esse tipo de conteúdo você acha valioso para você? Cara, acho muito valioso. E fazendo a analogia do que você disse lá atrás, lá sobre a natureza, muitas dessas coisas você vai passar sozinho. A borboleta lá largada quando está saindo do casulo, se você ajudar ela a sair do casulo, ela morre. Perfeito. Por quê? Porque ela não estava preparada para sair do casulo ainda. Então ela realmente só vai sair quando ela estiver pronta. Um animal, quando ele está nascendo, ele já nasce andando. Mas o levantar, caminhar, tem que ser por conta dele. Se ele não conseguir fazer isso, outro animal, o outro predador vem e preda ele. Então, muitas das vezes, você vai passar esse tipo de pressão sozinho, mas depois que você conseguir superar esses níveis de pressão, aí sim você vai sentir, você realmente vai ficar mais forte e preparado para o ambiente. Ótima analogia. Ótima analogia, Zé. E sempre usando os ambientes naturais, a natureza, né? Exato. Então, assim, por que a gente usa a natureza? Porque se é natural, é algo divino. Se é algo divino, faz parte do dia a dia. Então, se faz parte do dia a dia, é algo divino, você não tem que correr contra ele. Você tem que ir a favor dele, usar ele a seu favor. Quando você está caindo numa correnteza, você não tem que nadar contra a correnteza. Vai ser pior para você. Você não vai sair do lugar, vai te machucar, você vai cansar, automaticamente você vai parar de lutar e isso vai te levar aí a um lugar não tão feliz assim. Então use a correnteza a seu favor. Use ela a seu favor que as coisas vão ser mais fáceis. Zé, eu gostaria muito, não sei você, acredito que sim, mas eu gostaria muito de ter ouvido essas dicas, esses conselhos, quando eu estava lá atrás, no começo de carreira, no chão de fábrica, tentando, almejando, sonhando um dia alcançar um cargo de gestão dentro das empresas. Hoje, na cadeira de gerente de manutenção, olhando para trás, eu consigo direcionar aqui alguns conselhos, né, baseados na nossa experiência de vida, para que as pessoas consigam superar esse caminho de uma maneira um pouco mais fácil e também encurtar o caminho aí que a gente demorou alguns anos para poder chegar nesse nível. Ela consegue encurtar o caminho com esse nível de conhecimento disponível aí. E vocês, você gostaria de ter tido esse tipo de aconselhamento lá atrás? Ah, com certeza, cara. Com certeza ele ia conseguir economizar uns anos aí de vida aí, né? Perfeito. Poder atingir os resultados de forma muito mais rápida, mais objetiva, principalmente com experiências e conselhos de pessoas aí que conseguiram alcançar isso de forma bem assertiva, vamos dizer assim, né? Perfeito. E para ver esse conteúdo e outros similares, só nos seguirem aí nas redes sociais. No YouTube é do Chão à Gestão. No Instagram, liberato.uedson. Nós temos conteúdo lá diário, voltado ali para quem está no chão de fábrica a crescer dentro da carreira, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha valido a pena para vocês. Espero vocês nos próximos episódios. Fique com Deus. Abraço!